Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa aula aberta, hoje com o tema Educação Infantil, como trabalhar com os pequenos em época de pandemia. Essa aula está sendo feita em parceria com a Undime Ceará, então quero já de antemão, a gente agradece a professora Luísa Aurélia, que é a presidente da Undime Ceará, que já está conosco, e como anfitriã deste encontro, eu quero já passar a fala para ela, para que ela dê as boas-vindas a todos e dê sequência ao trabalho. Tenham um ótimo webinar a todos. Olá, bom dia a todos. Olá, bom dia. Bom dia, professora Jane, bom dia, professora Regina, bom dia, Paulo. Quero saudar de forma especial a cada educador, cada gestor, né, mandar um abraço bem forte para os gestores, coordenadores pedagógicos, da minha rede, para os professores, os meus técnicos pedagógicos e todos aqueles que fazem educação no estado do Ceará, no Brasil, todos aqueles, os secretários de educação, a Undime Nacional, e mando aí um abraço especial para cada presidente de seccional. Eu sei que nós temos dado muito de nós nos nossos dias, para encontrarmos as melhores soluções, aquelas que não nos deixem perder de vista o que nós entendemos como educação pública de qualidade nesse Brasil, nesse período de pandemia. Agradecer ao Paulo Ferraz pela parceria que tem com a Undime Ceará e ter nos propiciado esse momento, que tenho certeza que ficará na memória de todos nós e que muito contribuirá para que nós possamos desenvolver estratégias para não perdermos de vista os nossos alunos nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que disponibilizou aí o Paulo, a Ferraz Eventos para nós, a professora Regina, que já é uma querida nossa, nós, cearenses, nós lhe amamos, professora Regina. Obrigada. E a professora Jane, que estava prevista de estar conosco no nosso fórum, era uma das nossas palestrantes e certamente será na nossa retomada. Vou ler para vocês o currículo das duas, e, em seguida, já passo a palavra a elas para que a gente possa aproveitar ao máximo do que elas têm para nos orientar. A professora Jane Haddad é mestre em Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná, docência do ensino superior pelo Centro Universitário Newton Paiva, teoria psicanalista pela Universidade Federal de Minas Gerais e psicopedagogia pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, graduada em Pedagogia pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, atuou por mais de 22 anos em escolas como professora, coordenadora pedagógica e diretora, é conferencista, tendo participado de inúmeros eventos educacionais, nacionais e internacionais, autora de diversos artigos sobre educação, em sua relação com a comunidade, em disciplina escolar, relação família-escola, transtornos educacionais, dentre outros temas. Atualmente, colabora com seus artigos na revista Direcional Educador e na revista BIS do Sindicato das Escolas Particulares de Belo Horizonte, Minas Gerais, autora dos livros Educação e Psicanálise, O que é a Escola, Novos Olhares Resultam em Outras Práticas e Cabeça nas Nuvens, orientando pais e educadores sobre o transtorno do déficit de atenção, publicado pela editora OAC do Rio de Janeiro. A professora Regina Schuldel atua há 32 anos na área educacional, foi professora, coordenadora e diretora em instituição de ensino, atuou com a educação infantil, ensino fundamental e ensino superior. Atualmente, dedica-se a contribuir com a formação de professores, ministrando cursos e palestras. É autora da coleção Brincar e Pensar, coleção de livros destinada às crianças e diretora pedagógica da empresa Avaliar Mais Educacional em Curitiba. Áreas de atuação: formação continuada dos educadores da educação infantil e séries iniciais, educação infantil, alfabetização e letramento, propostas pedagógicas, gestão da sala de aula, consultoria pela área pública, educação infantil e séries iniciais, apoio e orientações na reconstrução e elaboração de programas curriculares da educação infantil e séries iniciais. Então, passo a palavra às duas, desde já agradeço,
e desejo a todos que possam aproveitar o máximo desse momento singular para nós da Undime Ceará. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada. Luísa. Eu vou dar um bom dia, Jane, daí já faço para você, tá bom? Tá bom. Bom dia. Que bom estar aí com o pessoal do Ceará. Eu já estive aí nessa terra tantas vezes. Amo estar aí. Fortaleza, já estive em Crateús, com o grupo de Crateús, e em várias outras cidades, né? Como disse a Luísa Aurélia, até nos eventos da Undime. Quero agradecer imensamente a Luísa Aurélia pelo convite e a oportunidade de falar com vocês. Hoje, eu e Jane vamos falar como trabalhar um pouquinho com os pequenos nesse período, né? Nesse tempo de pandemia. Mas, como diz Tiago de Mello, nós não temos um sol escondido no bolso de palavras. Ou seja, não temos aqui todas as soluções e nem todos os receituários, mas temos alguns encaminhamentos que eu e elas juntas temos feito desde que a pandemia começou. Então, sejam bem-vindos, meus amores, professores, a equipe da Undime, aos secretários, aos gestores. Jane, quero agradecer o Paulo, da Ferraz Evento. E, Jane, nós vamos fazer assim, ela vai começar e depois eu entro e no final a gente faz um bate-papo. Pode ser, Jane? Pode, ótimo. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, Regina, Paulo, Luísa e todos que estão nos assistindo. Com muito carinho que a gente traz aí, através dessa aula aberta, um acalento, né, para todos nós educadores, apesar de vocês estarem sendo muito bem orientados, né, a Luísa está dando um show aí, os municípios, a gente tem acompanhado algumas propostas de vocês, mas é o que a Regina falou, na verdade, o que a gente traz nesse momento é uma releitura, né? Uma leitura para esse mundo de uma outra forma. Então, é um pouco isso que eu vou expor aqui num primeiro momento, e em sequência a Regina entra, porque, na verdade, nós estamos, nesse momento, a convite da Luísa, dando uma aula aberta a todos que se propõem a participar desse momento. Então, para eu começar, né, a Regina está com os meus slides, porque ela domina todas as tecnologias, eu só algumas, ainda eu chego lá. Eu queria trazer para vocês uma reflexão desse momento, que eu chamo de um mundo em transição, que é como se a gente estivesse no meio de uma colisão, né? Então, eu tenho refletido a cada dia, a cada momento, e assim, quando eu trago essa imagem, eu trago como eu estou me vendo nesse momento e acredito como muitos de vocês estão se vendo, que é o quê? É um mundo em transição, é como se o mundo tivesse de ponta cabeça, da noite para o dia nós fomos recolhidos de todas as nossas atividades presenciais, né? A gente entra num momento em que todos nós estamos assistindo um debate para além da vida humana, né? Um debate que é de como se posicionar frente a essa vida, né? Quais são os nossos acertos, quais são as nossas escolhas e também os nossos erros. Então, eu acho que a gente tem esbarrado aí numa questão moral, né? Ao fazer o uso das tecnologias, se perguntar o como e para que nós estamos fazendo isso, né? Então, a Luísa estava colocando para a gente de uma forma muito cuidadosa o quanto vocês têm avaliado e reavaliado como chegar até as suas crianças e jovens. Então, nesse momento em transição, eu queria puxar algumas reflexões. A primeira é que aquele mundo em que nós vivíamos antes da pandemia, ele não volta. Então, quando a gente se pergunta, quando eu volto para a minha rotina, para a minha normalidade, vamos lembrar que nós vamos retornar, sim, mas não da onde paramos, né?
como diz o Heráclito, um filósofo que eu admiro muito, o rio é o mesmo, mas a cada momento que a gente atravessa, a gente volta de uma forma diferente. Então, é impossível a gente pensar em sair dessa experiência, desse campo de experiência, né, chamado pandemia, e voltarmos da mesma forma. Então, se nós retornarmos nas datas previstas, é porque nós estamos vivos, né? Então, o coração vai estar batendo. Lembrando de que o ensino, neste momento, é esse coração que bate. Seja da forma remota, seja da forma de entregas de materiais, seja através de uma televisão, de um carro de som, mas é como que esse momento chega na casa de cada um. Vamos fazer um paralelo, antes pandemia e pós-pandemia. Antes, nós tínhamos uma escola em movimento, mas, porém, partindo de uma verdade única. O professor ensina ou media um conhecimento que ele tem para alguém que está em momento de aprendizagem. Ou seja, a gente, por mais que já tenhamos mudado o nosso discurso, a nossa prática ainda se baseia numa verdade. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos tão angustiados com esse processo de ensino e aprendizagem. Não estaríamos fazendo perguntas do tipo: nossa, vamos ter perda cognitiva, ou perdeu-se um ano letivo. De forma alguma. Nós estamos com campos de experiências abertíssimos, ou seja, aquelas certezas que nós tínhamos como única verdade, hoje são certezas temporárias. Eu falo que provavelmente nós vamos entender esse momento enquanto pandemia daqui uns 20 anos. Mas fato é que ele está fazendo uma revolução na família chamada humanidade. Nós abrimos o baú, estamos tirando tudo para fora e estamos muito naquele momento do que fica e do que sai. Então, olha que interessante. Neste momento de pandemia, eu vejo diversos educadores questionando o tipo de inteligência. Como que a gente vai balizar a inteligência cognitiva nesse momento? Primeiro, entendendo que o QI, né, essa inteligência intelectual, ela não é a única. Basta a gente ver como cada município, como cada escola, como cada família está lidando com a pandemia. Só aí a gente já tem um guarda-chuva de inteligências para pensar. Além da inteligência intelectual, a emocional, que tem sido o carro-chefe nesse momento, a protagonista do processo de ensino e aprendizagem nesse momento, tem sido as emoções, ou seja, as inteligências emocionais, as competências socioemocionais e como nós faremos disso habilidades para o presente e para o futuro. Então, essa inteligência que ela era balizada ainda cognitivamente, que é uma escola do século passado e que a gente trazia na veia, trazíamos na nossa formação acadêmica, nos nossos ainda discursos sobre a educação. Então, nesse momento, nós saímos de um treinamento e estamos nos proporcionando uma experiência. É isso que nós vamos ter como carro-chefe neste momento de pandemia e pós-pandemia. Trazer as experiências para serem compartilhadas. Trazer a sala da casa das nossas crianças como lugar de aprendizagem. Trazer a horta da família como lugar de aprendizagem. Trazer a nossa secretaria como lugar de aprendizagem. Ou seja, nós saímos daquele lugar de que a culpa é de alguém pela pandemia, pela fragmentação da educação,
pela distância da família e da escola. Nós saímos desse lugar de buscar um culpado e passamos para um lugar de corresponsabilidade. Todos nós, de uma família chamada humanidade, somos corresponsáveis pelo processo e ensino-aprendizagem das novas gerações. Então, para isso, a gente precisa resgatar a nossa bússola, o nosso GPS e recalcular essa rota que, neste momento presente, está em suspenso do presencial. Neste momento, né? Mas, como toda crise, ela vai passar e nós vamos voltar. Porém, bato nessa tecla, não voltaremos do mesmo jeito. E, principalmente, rezo todos os dias para que a gente não volte tentando resgatar algo que a gente perdeu, né? E sim que a gente parta de algo que a gente ganhou. O GPS é isso, recalcular o que vai nos nortear nas ações da escola, quando voltarmos da escola física, e que vai nos nortear neste momento, que seria uma escola remota, ora na tela, ora na experiência da criança e da família, ora numa experiência de dor, ora no aprimoramento e no esticamento desses laços afetivos, que esse sim nós mantemos em qualquer patamar da educação, né? Como que eu vou chegar às minhas crianças afetivamente? Primeiro, lembrar que todas as nossas técnicas, todos os nossos instrumentos, eles têm que ter como objetivo humanizar, né? Então, as práticas pedagógicas que a gente já vinha trabalhando antes da pandemia, de alguma forma, com a base nas competências e habilidades, deixando de lado o enfoque conteudista, classificatório e biológico, aí sim nós vamos falar da educação do século XXI. Por que estamos muito angustiados? Porque nós já estávamos com os discursos nas competências e habilidades, mas muito da nossa prática ainda estava em cima do vencer o conteúdo, de alfabetizar no tempo certo, de ler no tempo certo. Quando a gente adota a base como um referencial, como uma bússola desse momento, a gente entende que o ensino, que as habilidades e competências não terminam ao fim de um ano letivo ou de um semestre. Então, nós não teremos perdas, nós teremos ganhos se soubermos mediar esse momento. Por quê? Porque esse momento nos comprovou e nos comprova todos os dias que a informação não muda comportamento. Se mudasse, não precisava entrar a legalidade para aplicar uma multa para a pessoa que sai na rua sem pôr máscara. Não precisaria aumentar o número de vigilância para que as pessoas permaneçam em casa. Então, a informação não garante a mudança de comportamento. O que garante a mudança de comportamento é o que cada um está sentindo na pele nesse momento. É o que cada um está sentindo na dor que o outro sente. Talvez a gente não tenha perdido ninguém perto, um ente querido, mas todos nós, de alguma forma, temos informações de pessoas queridas nossas que estão indo embora. É isso que eu falo. Uma professora fala do passado e do presente. É isso. O momento de humanizar é trazer as narrativas que nos constituíram enquanto sujeito, que nos abriram a possibilidade de nos perguntarmos onde nós estamos e por que estamos vivendo esse horror, né? A melhor forma de viver esse horror é falar dele,
é colocar a palavra em movimento. A melhor forma de alfabetizar é deixar as crianças tranquilas para que elas possam fazer a sua leitura de mundo, não como algo catastrófico, mas sim como algo de uma ordem que o mundo está passando, né? Precisa ter uma harmonia, precisa ter algo que a gente reflita diariamente o nosso lugar no mundo. Aí sim nós estaremos no caminho da humanização da educação. Pode ir, por favor? Então, neste período de isolamento social, não é o que eu, a Regina, o Paulo, a Luísa e nenhum de vocês está. O isolamento social é aquele que está no hospital lutando pela vida. Nós estamos num afastamento social, porém numa proximidade virtual. É possível, sim, passar o afeto através daqui. Não é o ideal, mas é o real da educação brasileira, é o real das nossas possibilidades nesse momento. Então, para isso, Regina vai falar com mais propriedade, nós lançamos o inventário emocional para pais e professores, para crianças e jovens, que podem ser baixados gratuitamente no site da Regina ou no meu, para que vocês usem isso como um instrumento de interlocução entre a família, a escola, vocês, a comunidade educativa de uma forma geral, né? E eu acredito que nesse momento de pandemia, nós estamos na maior pandemia, que é sobrevivermos a ele. Então, façamos de todos aqueles dons que nos chegaram gratuitamente, que a gente ofereça eles para todo mundo. Professores, educadores, pais, gestores, nós estamos num momento, tirando a dor, lindo, um momento de renascimento, um momento em que jamais seremos os mesmos, e um momento que, com certeza, renascerá novas metodologias, novas experiências. A criatividade está aberta, porque nesse momento de afastamento, nós nos debruçamos mais naquilo que nós acreditamos. Pode ir, por favor, Regina? Então, o que eu deixo para passar a bola para a Regina nesse momento é que a gente tenha uma atitude positiva, de responsabilidade frente à educação nossa e à educação das nossas crianças e jovens. Para que isso aconteça, eu preciso cuidar de mim, cuidar da minha saúde mental, que é alimentar os pensamentos positivos, tentar e errar, aprender a falhar melhor, entender que a aprendizagem se dá em todo o espaço, não só na escola. A escola física, neste momento, ela é virtual, ela é real, ela é familiar. Nunca nós vivemos um momento tão oportuno para reaproximar das famílias e dessas crianças. E, principalmente, sairmos da invisibilidade que nós, professores, estávamos imersos. Então, o convite é que todos nós possamos nos colocar frente a essa educação que está sendo reinventada e ressignificada neste momento presente de pandemia. Regina, obrigada. É com você, amiga. Realmente é hora de cuidar de nós, né? Cuidar de cada um. Vocês me ouvem bem? Bem. Bem? Então tá bem. Bom. Como é que nós vamos ficar mais próximos da família nesse tempo de pandemia? Então, eu e Jane, ela comentou do inventário,
Depois vou pedir até para o Paulo colocar um link aí para vocês poderem baixar os documentos, tá, gente? É só colocar lá o dado, tal, que vocês vão baixar o documento. Eu quero falar um pouco do o que é que nós podemos fazer nesse momento com as famílias. Como disse a Luísa Aurélia, educação também é lição de casa. Educar é lição de casa porque é lição também da família. A Constituição Federal, no artigo 205, diz que é dever do Estado e da família. Mas vamos entender o que é isso. Por exemplo, eu, como professora, sempre pedi que os pais deviam estar mais próximos da criança, as famílias deveriam dar mais atenção às crianças. Esse era o meu discurso, inclusive, quando eu trabalhava com os cursos de formação presencialmente. Nesse momento, as famílias estão com as crianças, elas se aproximaram, né? E nós temos o nosso papel na educação. Não queiramos transpor o nosso papel para a família. Então, não é hora de pedir para o pai fazer todas as tarefas com a criança. Eu preciso criar instrumentos para aproximar a criança da família e que o convívio familiar nesse momento seja melhor, como disse a Jane tão lindamente, mais humanizado. Paulo, vou pedir para você colocar o PowerPoint, por favor. Que a gente precisa... Eu organizei com a Jane alguns slides. Deixa eu pedir aqui para ele. Espera aí. Vamos colocar aqui. Ele está pedindo para eu compartilhar. Eu não estava compartilhado, de repente descompartilha, né, gente? É assim mesmo. Da tecnologia. Pronto. Que é bárbaro, Regina. Isso é que eu acho legal. Você está dando um exemplo de como a gente pode atrasar, entrar. Tecnologia é isso. Perfeito. A Jane foi ótima, porque, olha, no Brasil, 50% das famílias não tem nem computador em casa. Isso. Né? Não tem acesso à internet. Como Luísa Aurélia vinha conversando conosco, antes da gente começar esse bate-papo com você, educador, dizendo que também no estado do Ceará há uma limitação de muitos municípios que eles não vão conseguir fazer as atividades síncronas, né? Como diz o documento do Conselho Nacional. Porque nem assíncrona muitas vezes, porque até mandar um videozinho vai gastar lá os créditos daquele celular do pai. Então, nós vamos ter que encontrar mecanismos para nos aproximarmos, né? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que esse momento da pandemia é como se a gente estivesse entrando num túnel escuro. Como eu falei na frase de Tiago de Mello, nós não temos um sol escondido dentro dos nossos bolsos agora. Será preciso nos guiarmos pela luz das crianças. O que é que as nossas crianças estão precisando? Esse momento da pandemia é como se a gente estivesse entrando num túnel escuro, porque nós não passamos por esse momento. É novo para todo mundo. Mas uma única certeza que eu tenho, que é pelas crianças que nós estamos aqui hoje. E quero guiar meu pensamento, colocando-a como protagonista de fato. Será que as nossas crianças estão bem em casa? Será que elas não estão pensando, meu professor me abandonou? Não, o professor não abandonou. Como disse muito bem a Jane, estamos distantes fisicamente, mas não emocionalmente. Não precisamos nos distanciarmos dos nossos alunos. Eu e Jane temos feito aula online para um município, dando orientações, e esse município também não tem conectividade para toda a extensão municipal. E a secretária disse, pois eu vou usar, então, a rádio e o carro de som, porque o carro de som vai chegar em todos os bairros para deixar mensagem para os pais, né? Porque hoje, gente,
pautado muito naquilo que o nosso grande mestre Paulo Freire nos ensinou, precisamos pensar agora numa pedagogia da esperança. Isso mesmo. Com crianças e jovens, olha, que a gente possa fortalecê-los para, no retorno, que seja em agosto, que se, né, a gente consiga, de fato, voltar, a gente esteja fortalecido, como disse Jane, emocionalmente. Eu coloquei nas mãos dessa criança uma borboleta, quer dizer, já tinha borboleta, eu fui buscar uma imagem que trouxesse uma criança e uma borboleta, porque nós estamos passando por um período de transformação e metamorfose. Então, quando retornarmos, nós não seremos mais as mesmas pessoas na escola. Nós teremos ressignificado nossas emoções, nossos sentimentos, nossos conflitos e mais. A criança, gente, ela terá ganho a oportunidade de ter ficado com a sua família. Mesmo que a mãe tenha que trabalhar em casa, está fazendo home office, ou sai para trabalhar, mas volta mais cedo, a criança está em casa, gente. Eu tenho uma mãe conhecida que em 50 dias, né, que a criança não vai para a escola, a criança tem 2 anos. Ela desenvolveu tanto, porque a mãe está o tempo todo interagindo com ela. E a mãe vai pegando todas as ideias que eu e Jane vamos trazendo, enfim. Então, esse momento, segundo o parecer do Conselho Nacional, primeiro, conhecer a realidade de cada município e, professor, principalmente, conheça a sua turma. Se você tiver pelo menos o WhatsApp, que consome bem pouco crédito lá no celular do pai, se aproxime. Não deixe de falar com seus alunos. Ontem eu vi uma cena linda. Na Alemanha, uma professora colocou lá na porta da casa dela um plástico, uma lona bem grande, transparente, com braços para fora costurados. E ela dizia, professora abraçando seus alunos que estão com saudade. Ela abraçava em volta daquele plástico, sem contato, mas, ao mesmo tempo, acalentando. E cada aluno passava álcool depois para o próximo que viesse. Ela ficou o dia inteiro para abraçar o outro. Cada um vai encontrar um jeito. Eu vi o vídeo de uma professora mandando para suas crianças, vídeo de 1 minutinho, tá, gente? Que o WhatsApp permite lá, sem consumir. Ela dizendo, o que é que vocês estão aprendendo em casa? Porque as crianças aprendem em casa, aprendem com a família, cozinhando, plantando, arrumando a cama, organizando a rotina. Ela está aprendendo com a família, né? Também, ao orientar a família, não vamos escolarizar. Esse é o nosso papel. Oriente práticas que possa estreitar os vínculos de afeto com a família. Por exemplo, fazer um pão em casa, mesmo que seja aquele pãozinho diminuto, que minha mãe dizia que era pão de preguiçoso, mas aquele pãozinho diminuto, ou que eu vou lá ajudar a temperar o arroz, eu estou ajudando. E, nesse momento, a família pode estar falando de quantidade com as crianças na receita, como também pode falar, dialogar, sentar, para contar uma história, um causo, mesmo sem ter o livro literário. Contar as nossas histórias e falar de sentimentos, né? Num país tão diverso, nós vamos fazer aquilo que é possível, né? Vamos pensar numa educação mais híbrida. Para a educação infantil, então, a gente tem 3 questões que são importantes. O estabelecimento de vínculos afetivos com a família, a interação, que é fundamental, e a brincadeira, que são os eixos que estão nas diretrizes. Ah, mas do que é que eu vou brincar em casa? Em casa, gente, eu posso brincar com caixa de papelão, como na imagem que eu coloquei. Eu não preciso ter brinquedo. Eu vou brincar com materiais não estruturados. Eu posso pegar uma panela e brincar de fazer batucada com as panelas. Ou seja, eu vou trazer
dicas de brincadeiras heurísticas, que nós chamamos de brincar heurístico, quando a criança explora os elementos de casa e com uma caixa de papelão, um saquinho, um pote vazio, uma garrafa vazia, eu vou inventar. Meu Deus, se propiciarmos isso, ao retornar às aulas, o cérebro dessa criança estará superativado, gente. O cérebro da criança estará recheado. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que esse momento é importante também que a gente priorize políticas públicas, como eu sei que tem na cidade do Ceará, que eu sei que a Luísa Aurélia cuida lá em Crateús, para as crianças em situação de vulnerabilidade social. Talvez tenha alguém em casa, uma criança em casa, entristecida como esse ursinho. Porque o pai e a mãe não conseguiram se aproximar dela nem no período de pandemia. E ela está mais birrenta, ela está chorando. E se ela sofrer de maus tratos, abandono afetivo em casa, porque os adultos estão sem paciência por conta desse período de distanciamento, né? Estão preocupados com a questão econômica, com a falta do alimento em casa. Se uma criança for agredida, abusada, certamente no retorno a gente terá prejuízos. Mas eu quero crer na esperança, na pedagogia da esperança, que esses pais estão aproximando das crianças, estão cuidando da criança com carinho e afeto. Porque o carinho e afeto vão afetar positivamente, né? Então, nós precisaremos falar para os pais... Opa, vou pular aqui um pouquinho. O que é importante? Um relacionamento, nesse momento, estável, responsivo. Eu queria falar rapidamente o que é a palavra responsividade. Não é responsabilidade, que também preciso ter. Mas a prática parental responsiva é a prática familiar que acolhe a criança, que dialoga com a criança, que compartilha com a criança. Como disse a Jane, que tal fazer uma alfabetização emocional? E até trabalhar cada palavra. Por exemplo, falar o que é saudade. Eu estou com saudade da escola. Falar com a criança. Espera aí, Jane, seu microfone está mutado. Vou pedir para o Paulo desmutar. Lembrando que essas palavras a gente traz no inventário, né? Muito saudade, amor, empatia. Isso mesmo. Inclusive, a gente colocou uma palavrinha lá, raiva, ódio, tédio, porque eu também vou dialogar com a criança nessa prática responsiva de compartilhar com a criança tudo o que está acontecendo. Porque nesse momento de pandemia, eu me pego dias tendo pensamentos ruins. E tudo bem, mas eu tenho que falar. Se eu tiver com raiva, eu tenho que dialogar. Então, professores, a Base Nacional já dizia que nós tínhamos que trabalhar com a competência socioemocional. Pegue 3 daquelas 10 competências e se aprofunde para ensinar as famílias a uma prática responsiva, ensinando, por exemplo, a criança ser resiliente nesse momento. O que é ser resiliente, gente? Nesse momento. A resiliência nesse momento é ensinarmos a ser um pouco mais forte e aprender lidando com as nossas frustrações. Eu me torno resiliente quando eu aprendo a lidar com os meus conflitos emocionais, que eu saia desse momento da pandemia fortalecido, pensando quem eu sou, qual é o meu projeto de vida, qual é o meu propósito para com a humanidade. Agora, se vocês me derem licença, rapidamente,
quero dar algumas sugestões de práticas parentais responsivas. Você que é de um município, você pode sugerir para os pais. Primeiro, estimular a linguagem da criança, principalmente para os pequenos. Por exemplo, a mãe pode não ter nenhum livro de literatura em casa, mas ela pode cantarolar, trabalhar parlenda, trava-língua, cantiga folclórica, adivinha, tudo que é da nossa tradição oral. Porque a criança precisará ampliar a linguagem oral para que, quando voltar à escola, na fase da alfabetização, eu tenha predisposição. Porque diz que quando a gente não tem estímulo da linguagem oral, eu vou ter dificuldade. E a família pode brincar, então, com as palavras, brincar com parlendas, cantigas, quadrinha popular. Também, gente, não precisa necessariamente ter brinquedo e livro em casa, mas eu posso ter materiais de aprendizagem em casa. O que é o material de aprendizagem? É falar de uma receita, é ensinar a criança a cultivar uma horta, é ensinar agora a reaproveitar as embalagens da reciclagem, porque a gente está gerando mais lixo. Quem sabe fazer uma compostagem? Então, dar dicas do que o pai pode fazer com o filho em casa. Também, práticas disciplinares. Não é a disciplina rígida, mas saber que, nesse momento, precisa ter rotina em casa. Não dá para fazer tudo de qualquer jeito, gente. Tem que ter hora para levantar, para comer, para dormir, para arrumar o quarto, para ajudar a lavar a louça, para limpar a casa, arrumar a cama, para brincar, para contar história, para cantar, para dançar. Tudo isso, gente, para não ficar largado o dia inteiro na frente da televisão, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria já recomendava. As crianças não podem ficar por horas diante da televisão ou só do celular. Precisa movimentar o corpo. Quem sabe ligar uma música no rádio e sair dançando pela casa. Por quê? Porque a gente vai ter que cuidar da saúde física. E eu preciso de mobilidade corporal. Eu preciso evitar o sedentarismo, tá? Também vamos falar de práticas mais afetuosas. Então, para isso, eu e Jane produzimos 3 documentos do lado do inventário. O Paulo, nosso amiguinho, vai colocar, enquanto vocês estão assistindo, um link para vocês baixarem aí o material, tá? Também, gente, seria muito importante, Luísa Aurélia, convidar as nutricionistas e os pediatras da cidade para gravarem pequenos vídeos para dizer, gente, cuidado com a saúde, com a alimentação. Tá bom? Porque as crianças antes estavam na merenda escolar com todo o cuidado das calorias de uma merenda saudável. Os municípios estão enviando às famílias carentes, as que necessitam, os alimentos, né? Algumas mandando quentinha, marmita, kit, pacote com alimentos. Mas como é que a família está manipulando esse alimento? E será que a criança está comendo alimento de pacote, super processado, ou ela está se alimentando de forma mais saudável? Ora, gente, em 50 dias que eu estou em casa, minha horta está linda. Plantei tudo que é tempero. Olha que eu moro em apartamento. Minha horta é toda em vaso, suspenso. Mas eu tenho cultivado. Por exemplo, aqui em Curitiba, hoje amanheceu 10 graus, tá, gente? Vocês no Ceará, no calor, né? Que é tão bom, eu aqui com frio. Então, eu tenho feito chá com as ervas, com a hortelã que eu tenho lá. Faço chá de tudo, né? Muito bem. E a última, mobilidade corporal, que eu já falei. Então, a gente pode pensar em várias práticas nesse momento. Educadores, pais que estejam nos ouvindo. Todo ser humano é afetado positiva e negativamente e reagimos a esse estímulo. Se a criança, então, agora estiver no ambiente afetuoso, né, com carinho, ela vai voltar, inclusive neuronalmente, cognitivamente, muito melhor para poder aprender
e ela estará aprendendo muito na interação com a família. Mas, ao contrário, se ela estiver sofrendo, né, de violência, por exemplo, doméstica, certamente ela voltará também, né, mais agitada, talvez com algumas situações não favoráveis, né? Aqui está a capinha do nosso inventário emocional. Eu e Jane agora vamos fazer um bate-papo, mas antes, Jane, eu quero ler esse texto do Eduardo Galeano para te convidar a fazer o bate-papo comigo sobre as emoções, tá bom? Eduardo Galeano é um escritor uruguaio. Ele faleceu há 4 anos, eu sou fã dele. Esse texto é do livro Palavras Andantes, Janela sobre a Palavra. Magda Lemonnier recorta palavras de jornais, palavras de todos os tamanhos e as guarda em caixas. Numa caixa vermelha, guarda as palavras furiosas. Numa caixa verde, as palavras amantes. E numa caixa azul, Magda guarda as palavras neutras. E numa caixa amarela, as tristes. E numa caixa transparente, guarda as palavras que têm magia. Às vezes, Magda abre e vira as caixas sobre a mesa para que as palavras se misturem do jeito que quiserem. E então as palavras contam para Magda o que acontece e anunciam o que acontecerá. Jane, que palavras você guardaria numa caixa vermelha? Paulo, precisa liberar o microfone da Jane. Oi, Jane, vai lá. Laços. Eu tenho pensado muito nessa palavra, porque a gente vinha de um momento do afrouxamento dos laços, né? E hoje eu acho que a gente está num momento de fortalecimento dos laços. Não, mas eu brinquei, porque nesse texto, Magda guarda na caixa vermelha as palavras furiosas. Esse laço você guardaria na caixa transparente. Transparente. Total transparente. E que palavra te deixa furiosa, triste nesse momento, Jane? Pessimismo. Pessimismo. Eu acho que a gente está muito dividido. Não é brincar de poliana, já que você está falando, né, da literatura. Aliás, acho que até um pouco, né? Brincar de poliana, de faz de conta. Mas a gente tem que pensar, elevar o pensamento para essa coisa positiva, para essa melhora da humanidade. Então, uma coisa que eu tenho tentado tirar, não só de mim, mas dos meus ouvidos e das minhas vistas, é o pessimismo de alguns, sabe? Eu acho que isso pode contaminar a educação. Educação trabalha com vida. Né? Por isso, nesse texto do Eduardo, ele provoca a gente pensar nas nossas palavras. Então, ele diz, numa caixa verde eu guardo as palavras amantes, tudo que eu gosto. Numa caixa amarela eu guardo as palavras tristes. Por exemplo, na segunda-feira, quando o criador da música Bêbado e Equilibrista faleceu de coronavírus, né? Ele que criou a música... o bêbado e equilibrista caía, à tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Essa música marcou a nossa época. Marcou a nossa época, a minha geração, a sua, Jane. E ele veio a falecer de coronavírus. Então me deixou tão triste naquele momento. Então, há momentos que estaremos muito tristes. Mas hoje eu quero convidar você, educador, a pensar que palavras você colocaria numa caixa transparente. Porque na caixa transparente é a palavra que todos devem ver.
E sabe, desculpa, Regina, você traz isso, e eu estou aqui pensando, né, porque a cabeça da gente não para, é que isso pode ser proposto para as famílias em forma de saquinhos. Eu me lembro de uma menina que eu atendo, que ela tem 7 anos, mas desde os 5 anos ela sofria muito de ansiedade. Então, na época eu lia tudo, ia e nada me convencia. Aí eu criei, eu e ela, 2 saquinhos. O saquinho da ansiedade e o saquinho da respiração. Então, toda vez que ela tinha aquelas crises, e geralmente é quando as amiguinhas brigavam na escola ou tinha alguma atividade que ela não sabia, aí eu ensinava para ela uma coisa que é típico da nossa educação infantil, que é cheira rosinha, cheira florzinha, e no saquinho sopra vela. Então ela cheirava, ela inspirava num saquinho e no outro saquinho ela soprava vela. Ela fazia isso 4, 5 vezes, a ansiedade ia embora. Isso hoje está comprovado cientificamente. É a inspiração e a expiração. Inclusive, Jane, eu não sei se vocês conhecem o livro chamado Revolução do Altruísmo. É uma pesquisa científica dizendo o quanto a meditação, a yoga, nos ajuda a acalmar. Mas com esse texto, eu quero ir encerrando, dizendo para vocês mais uma outra coisa, gente. Que hoje eu guardei uma palavra bem importante para a gente, Jane. Maria Maria, de Milton Nascimento. Eu não vou cantar porque eu não sou cantora. E não que não possa aprender agora na quarentena, né? Mas eu quero dizer para vocês, Maria Maria é um dom, é uma certa magia, uma força que nos alerta. Eu quero frisar lá no final. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça. Quem traz no corpo a marca Maria Maria mistura a dor e a alegria. Professores, primeiro, vocês são fundamentais. E agora eu tenho certeza que as famílias passarão a valorizar você, porque eles estão sentindo falta da escola. Sim. Eles estão vendo o papel do professor, o quanto era importante, o quanto você está fazendo falta. E que bom, né, meus amores? Agora, por outro lado, não fique agora entristecido. Luísa Aurélia, lá na Undime, já criou um planejamento para a gente poder compor as 800 horas desse ano letivo. Isso. E como diz o Conselho Nacional, se tivermos que estender os objetivos de aprendizagem para 2021, 2022, calma, professor. Nesse momento, nós precisamos assegurar que as nossas crianças estejam bem em casa, emocionalmente, para voltarem fortalecidos. Também trago essa homenagem para todas as mães, pais, porque tem muito pai que faz o papel de pai e mãe, para todos que ajudam a cuidar, a proteger, a amar essas crianças. E a gratidão por todas as mães que colocaram as crianças no mundo, que sem elas a gente não tinha nosso trabalho e nem estaríamos aqui. Porque nós estamos aqui hoje, gente, mesmo à distância, é pelas crianças. Então, eu ofereço hoje para a Jane e para todos vocês uma camélia que se abre. Camélia, inclusive, é o símbolo da minha flor japonesa que meu pai tinha no quintal, né? Que desabrocha. Vamos desabrochar esses nossos laços de vínculos de afeto que, nesse momento, são prioritários. Só eu aqui falando, né? A emoção deu uma é quedinha, tanta... Jane. Regina, a gente reconhece o educador e o professor pela emoção, pelo brilho nos olhos,
é pela causa, e isso você nos toca muito com essa flor camélia. E é com essa flor que eu quero, lógico, deixar aquela mensagem final que tem sido meu mantra. Toda dor pode ser suportada se sobre ela pudermos contar uma nova história. Então, que cada um de nós, professores, professoras, que cada um de nós, mães, pais, pães, né? Porque pais que são mães, mães que são mães sozinhas, que cada um de nós possa sair desse momento e contar uma nova história, daquela que transforma a dor nesse amor que a Regina traz de uma forma tão emocionada para todos nós. Muito obrigada. Gente, quero agradecer também, Jane. Há dias que a gente está vivendo uma montanha-russa emocional. Há dias que eu me emociono e eu tenho pessoas para compartilhar, falo contigo. Há dias que eu acordo mais sorridente, mas uma única certeza é que tudo isso vai passar, que a gente vai ser melhor. Eu creio que seremos pessoas melhores, né? Com certeza. E eu sou descendente e os japoneses pensam muito sempre qual é o nosso ikigai, qual é a nossa razão de viver, né? A nossa razão de viver, como disse a Jane, nosso coração está pulsando, a gente está vivo. Tem professores que já faleceram aqui em Santa Catarina, lá em Belo Horizonte, na Bahia. Meu Deus, alguns não vão poder voltar e encontrar suas crianças. Mas nós que estamos vivos, gente, vamos nos revestir de otimismo. Vamos melhorar a autoestima, ajudar a melhorar a autoestima das nossas crianças, né? Que é isso que nós estamos precisando nesse momento. Até gente, porque se nós voltarmos, é porque estamos vivos. É porque a gente está vivo, é isso mesmo, né? Professores, eu e Jane temos feito cursos, e inclusive a gente vai começar uma jornada de cursos de extensão, cursos livres. Aproveite seu tempo para ler. A Jane vive me recomendando livro. Estamos aqui, em volta de livro. Né? Já pedi esses. Estamos lendo, estudando, dialogando, produzindo material. Luísa Aurélia, no meu site da Amaná Educacional, eu produzi, e no site da Jane também tem, vários outros materiais para os professores, desde receita, brincadeiras, fazer dobradura, né? Jogar aviãozinho com as crianças. Eu acho que esse momento a gente vai ter que se reinventar também. Então, professores, nós vamos encerrando, agradecendo. Acho que acordei hoje de uma forma reflexiva para pensar que toda esta dor mesmo, Jane, é para a gente renascer, né? Então, de toda a escuridão, saber que existe uma estrela. A estrela, gente, ela é formada por poeiras e nebulosas. Então, quando tem uma tempestade de nebulosidade, de poeira, vão se unindo e formando estrelas. Mesmo diante daquele túnel escuro, as crianças são nossas estrelas. As palavras afetivas são nossas estrelas. E saber que eu posso, através do brilho dela, continuar me mantendo vivo, aceso, né? E cheio de otimismo e esperança. Obrigada, gente. Vou chamar a Luísa Aurélia, agradecer imensamente a oportunidade, chamar a Luísa Aurélia para que a gente possa encerrar esse momento. Oi. Acho que o áudio dela está desligado. Paulo, dá o áudio para ela agora, porque ele adora cortar áudio. Oi, olá, tudo bem? Olá. Estão me ouvindo? Maravilhoso. Né? Quero agradecer imensamente em nome de
Pois o Paulo que diz... Dá áudio para mim, Paulo. Ah, não, tá Paulo. saindo, tá saindo. Era Estamos te ouvindo. Paulo. Oi. Pode falar que estamos te ouvindo. Pode falar que estamos te ouvindo. Quero agradecer em nome de... Fizeram áudio. Pode falar. Pronto. O som tá ok. Então, assim, gente, eu acho que veio muito de encontro àquilo que era o meu anseio, né? Nós estamos, aonde me Ceará, nós estamos trabalhando no projeto Educação também, a lição de casa, né? Nós vamos... Uma inspiração. Vamos trabalhar com esse projeto, com a pedagogia sistêmica, né? Acredito que vocês todos conhecem, né? Ela trabalha a lei do amor, que é chamada também de ordem do amor, pertencimento, né? A questão da hierarquia ou ordem, e equilíbrio entre o dar e o tomar, ou o dar e o receber. Nós já estamos aí com uma consultora falando, e vocês vieram falar daquilo que nós estamos precisando viver. Eu acho que esse momento nós temos que nos reconstruir, né? E falando, como a professora Jane bem colocou, sobre a base, né? A base curricular, quando trata das competências, eu acho que nós, educadores, estamos muito ligados à competência 1, que é o conhecimento. Mas esse momento de Acho que deu uma travadinha na imagem da o nosso projeto de vida, ensinar os nossos alunos a ter um projeto de vida, o autoconhecimento e o autocuidado, a empatia e a cooperação também, são competências que nós... de cidadania. Então, eu acho que são competências que nós podemos orientar as famílias a trabalhar, né? Porque ela não está ligada com o conhecimento, com as tarefas, que muito os pais podem não saber ensinar os alunos. Mas eu acho que esse momento é um momento para humanizar, que estava faltando, né? Trabalhar o amor, a afetividade, e as famílias fazer com que as crianças tenham essa sensação de pertencimento, que pertence àquele lugar, àquela família, e redescobrir os sentimentos que nós aprendemos com os nossos familiares. E certamente elas chegarão melhores nas nossas escolas. Eu acho que nós, educadores, podemos fazer. Oi, professora. Me permite fazer só um comentário com isso que você está falando, que é uma reflexão que eu quero que todo mundo leve. Lembra dos meninos na caverna da Tailândia que sobreviveram? Quem foi a única pessoa que morreu? A pessoa que tinha todo o conhecimento técnico, planejou cada passo, mas não considerou que poderia não dar certo. Só para ilustrar. Então, o momento é esse, né? Vocês colocaram muito bem, quero agradecer imensamente e quero pedir a todos que assistiram esse momento, eu estava observando aqui nos comentários, nós temos pessoas de todo o Brasil, né? Que cada professor, que cada professora, que cada diretor, coordenador, técnico, pedagógicos, possam estar trabalhando junto às famílias, orientando, e eu vou pedir licença à professora Jane para pegar esses materiais que tem para a gente disponibilizar nas redes sociais da Undime, para que os secretários de educação possam estar enviando para as suas famílias, que é muito daquilo que eu falei, né? Ir para o jardim e trabalhar as cores, as texturas, os aromas. Perfeito. Né? Para a horta, trabalhar os sabores, e para a cozinha, trabalhar medidas. Eu acho que isso aproxima as famílias e não deixa as crianças longe do conhecimento. E nem do laço afetivo. Quando eles voltarem, quando nós formos trabalhar medidas, trabalhar cores, certamente eles já terão aprendidos com a lei do amor, do afeto,
né? Perfeito. Com a aproximação das famílias. Muito obrigada, que Deus as abençoe cada um de nós e que permita que nós possamos voltar melhores para que a gente possa fazer educando os melhores e tenhamos no futuro um país mais humanizado, mais justo, mais igual. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Luísa, querida. Obrigado, Luiz Aurélia. Obrigada, Paulo. Eu não tinha cortado o som de ninguém, não, viu? Tinha, sim. Obrigado, professora Jane, professora Regina. Quero só passar algumas informações aqui, referente a algumas perguntas, né, que surgiram durante a live. Então, esse material ele fica gravado, tá? Então, se alguém precisar retomar, assistir, ele está lá tá gravado lá no canal em que vocês estão assistindo agora, né, no YouTube. Então, pode ser revisto a qualquer momento. E queria também passar uma informação aqui sobre a questão do link, que algumas pessoas disseram que não estavam conseguindo abrir, pode ser alguma configuração no celular. Então, sugiro que faça no notebook ou veja se o navegador não está bloqueando para baixar esse link, tá bom? E aproveitando para falar do link, a gente gostaria a professora Jane e a professora Regina estão com um curso novo e a gente vai sortear uma vaga desse curso 100% gratuita para quem estiver assistindo no caso, esse webinar. A forma de participação Isso é surpresa para a gente também, viu? Nem pedi para vocês, mas estou sorteando. Que coisa boa! A forma de participação é justamente pelo link que a gente colocou ali e está colocando novamente. Se a pessoa não quiser, ou para baixar o material, ou pelo link, ela vai deixar o nome ali e, através do nome, a gente vai fazer o sorteio, inclusive de forma ao vivo também aqui no YouTube, para que fique publicado aí esse sorteio, tá bom? Então, seria isso. Luiz Aurélia, agradeço mais uma vez da gente poder também estar contribuindo aí com todos esses educadores, de você proporcionar e convocar aí todo o estado do Ceará e também outros estados aí que estão participando. Muito obrigado. Obrigada, viu, Luísa, pelo carinho, confiança, por tudo. A Luísa Aurélia é muito fofa, ela me mandou um WhatsApp, eu estava já respondendo. Gente, muito obrigada. Muito. Quando vocês precisarem, quando a Undime precisar, pode nos chamar. Pode, conte com a gente. Esse trabalho seu. Beijo. Muito obrigada a todos. Tchau. Tchau.